Magistratura, Sociedade e Mídia na Pós-Modernidade. Esse é o tema da palestra que o desembargador James Magno Araújo Farias, presidente do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura do Trabalho e diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, falará aos juízes do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre. Sobre esse tema, recebemos hoje no Justiça e Cidadania o magistrado, que, entre outras obras, é autor do livro A Toda Velocidade Possível, ensaios sobre o mundo em movimento. É o Justiça e Cidadania que está no ar. Ele é desembargador do TRT do Maranhão, diretor da Escola Judicial do Tribunal e o presidente do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, a CONEMATRA, para a qual foi eleito em fevereiro deste ano. No programa de hoje, nós vamos conversar com o desembargador James Magno Araújo Farias, que está em Rondônia, para falar aos magistrados do TRT sobre magistratura, sociedade e mídia na pós-modernidade. Desembargador, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado. Desembargador, o senhor vai falar sobre essa questão da magistratura, a mídia e a pós-modernidade. De que forma o senhor pretende fazer essa abordagem e qual a importância desse tema na formação dos magistrados do trabalho? Inicialmente parecem três temas absolutamente independentes, né, que não teriam uma relação entre si, mas ao contrário. Primeiro, identificar o perfil desse novo magistrado, esse magistrado do fim do mundo bipolar, esse magistrado do início do século XXI, com muita informação, um magistrado que é visado, um magistrado que hoje tem dentro da sociedade um conceito de guardião de direitos. Então, inicialmente, faço uma abordagem do papel do perfil desse novo magistrado no início do século XXI. Segundo, a inserção desse magistrado nessa sociedade pós-moderna, em que nós temos um volume de informação que hoje já não é ditado apenas pela mídia, mas pelo acesso direto às redes sociais, pelos satélites, pela facilidade de comunicação e pelo volume de informações que nós temos hoje, não só para o cidadão, mas também para o próprio corpo público, onde nós temos que inserir essa função do magistrado como uma função essencial para garantir a democracia na sua forma mais eficiente. E no terceiro aspecto, como a mídia, que é de certa forma importante como um sistema de dar conhecimento à população em geral, como é a relação da mídia com o judiciário, e isso é um tema que me preocupa há muito tempo. Eu tive uma experiência, além da área jurídica, eu também fui estudante de jornalismo e também trabalhei em rádio, e muitas vezes eu percebo um estranhamento dos setores de mídia com a magistratura. Muitas vezes a magistratura ela não é sequer conhecida. Há pessoas que acham que o magistrado ainda usa uma peruca e que aquela toga é algo que tem a ver com a opressão, quando na verdade nós temos uma série de simbologias que são muito curiosas para trabalhar. Desembargador, como é que o senhor poderia distinguir, assim, de que forma nós poderíamos assim, pontuar algumas coisas que distinguiria a atuação, por exemplo, da magistratura naquele mundo tido como moderno, onde nós tínhamos, como o senhor falou, a questão bipolar, né, questões ideológicas, e com essa ruína dela, com esse período pós-moderno, como é que se poderia distinguir o exercício da magistratura nessas duas eras aí? Eu acho que o juiz da antiga modernidade era um juiz que, naquele modelo que o professor belga François Host certa vez definiu, era um juiz Júpiter. O juiz que se achava todo poderoso, na verdade, era aquilo que nós chamamos de juiz boca da lei. O juiz que reproduzia o conceito da lei, né, e dura lex, sed lex, a lei é essa, então tem que ser aplicada desse jeito, e a minha palavra é a palavra final. O juiz da pós-modernidade já é um misto do conceito do juiz Hércules com o juiz Hermes. É um juiz que tem a preocupação não apenas com a lei, mas com os efeitos e a responsabilidade da aplicação da lei na sociedade, e principalmente com uma preocupação com a criação da jurisprudência, onde essa interpretação dos conflitos pelo juiz vai moldar uma sociedade equilibrada. Ou seja, o juiz pós-moderno, ele é um juiz preocupado com a efetividade e também com o impacto de suas decisões na sociedade. Daí, por exemplo, que sociólogos como Luiz Werneck Viana e mais recentemente um jurista do nível de José Ricardo Cunha, eles trabalham já numa ideia de um ativismo
judicial, em que o juiz ele não pode mais ficar preso apenas ao conceito da lei. O juiz ele tem muitas vezes que ver de que forma a sociedade ela passa a ser beneficiada de forma mais eficiente com as decisões judiciais. A maior diferença que eu vejo no juiz moderno e juiz pós-moderno é que o juiz da pós-modernidade tem um volume de informações e, ao mesmo tempo, ele sabe que a sua decisão ela tem um impacto positivo na sociedade. O senhor fala sobre essa questão da importância das redes sociais, desse acesso, que de certa forma também impactou na questão da mídia, né? Porque na realidade quem tinha o poder da informação sempre ficou sobre os veículos de comunicação que eram um formador de opinião e que veiculavam a informação. Eram proprietários, na realidade tinha uma certa propriedade sobre a informação. E com essa expansão da questão das redes sociais, essa informação ela é direta, e o relacionamento, inclusive, exige, de certa forma, até um feedback mais imediato, né? E como é que a magistratura tem se portado, ou pretende se portar para esse novo período aí, que a informação, por exemplo, não tramita exclusivamente pela mídia, reconhecidamente pelos veículos, mas sim por essa informação mais direta entre sociedade e magistratura e veículos. Como é que se dá esse relacionamento? Eu acho que, historicamente, há um estranhamento da mídia com o judiciário. Esse conceito que o judiciário é fechado, o judiciário não tem atenção com a sociedade, é algo que está mudando. E muda principalmente porque os tribunais hoje têm essa preocupação de mostrar o que eles fazem. E eu acho, por exemplo, que as assessorias de comunicação, elas são eficientes e são, eu diria, até fundamentais para demonstrar o que o judiciário pode contribuir para a sociedade. Na medida em que o judiciário ele é um instrumento de democracia, ele é um instrumento de preservação dos direitos e garantias fundamentais, nós temos que abastecer os veículos de comunicação, pelo menos essa comunicação mais tradicional, mais formal, que ainda existe, que ainda é importante, os jornais, a televisão, mas o acesso direto do indivíduo ao conhecimento compartilhado nas redes sociais, nos fóruns, nos sites de internet, nos blogs, isso facilitou a percepção que nós temos do conflito. Claro que nós precisamos ainda transformar alguns conceitos antigos. Aquela ideia, o juiz não fala fora dos autos, né? Esclarecer a população que o nosso sistema de concurso público, que dá vitaliciedade ao juiz, é uma garantia para o indivíduo, que uma sociedade de rotatividade eleitoreira do juiz poderia não ter o impacto de garantismo que é eficiente numa sociedade ainda bastante desigual. Então, eu acho que é importante que os tribunais, eles cada vez mais sejam mais profissionais nessa formação das equipes de comunicação, para que as equipes de comunicação possam abastecer a imprensa tradicional, pelo menos, ou a grande mídia, com informações realmente corretas, com informações precisas, com fontes confiáveis de informação. Desembargador, o senhor falando sobre essa questão da estrutura da comunicação, a escola judicial também tem trabalhado nesse sentido de preparar o magistrado, ao menos de orientar nesse sentido dessa preparação, desse relacionamento com a mídia, e qual a importância dos meios de comunicação em si, na própria prestação de contas para a sociedade, da atuação da magistratura, do Poder Judiciário? A escola judicial ela tem uma função importante de preparar o magistrado não apenas na parte jurídica, até porque a parte jurídica o magistrado já traz na sua história uma bagagem acumulada de conhecimento, mas o magistrado muitas vezes quando ingressa na carreira, ele não sabe como se portar diante de um jornalista. Às vezes a pessoa fica com um pânico na presença de um jornalista, achando que vai passar algum tipo de vexame. E ao oferecer cursos de media training, por exemplo, mostrando a importância da imprensa, que essa relação pode ser saudável, que as informações elas não podem mais ser filtradas na medida em que é um volume tão grande de informações, que o mais importante é que o juiz ele se antecipe e forneça as informações diretamente para a imprensa, que ele esteja preparado para esse relacionamento com a imprensa. Eu acho que percebo muitas vezes que a imprensa tem um pé atrás em relação ao judiciário, talvez achando muito conservador, talvez achando um pouco ultrapassado, mas o judiciário, percebo também de um tempo recente para cá,
que o judiciário tem essa preocupação de mostrar realmente que ele está tentando ser aberto à comunidade. Vários projetos sociais que os tribunais fazem, não apenas na área de comunicação, de participar de fóruns. De responsabilidade socioambiental, inclusive. Responsabilidade ambiental, projetos em relação a creches comunitárias, projetos em relação à prevenção de acidente de trabalho, em prevenção a trabalho escravo, que na região amazônica, infelizmente, ainda é uma praga que tem que ser erradicada. Então, o judiciário, através da escola judicial, ele tem tentado disponibilizar conhecimento para essas áreas do conhecimento, que são muito importantes para o direito. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos na entrevista com o desembargador James Magno Farias, que é desembargador do TRT do Maranhão e diretor da Escola Judicial. Vamos rapidamente, já voltamos. Voltamos com a entrevista com o desembargador do Trabalho, James Magno Farias, do TRT do Maranhão. Desembargador, o senhor falava sobre a questão da importância da escola judicial e o trabalho que ela desenvolve na formação dos magistrados. Inclusive, o senhor enfocou a questão da importância do relacionamento com a mídia e a comunicação. Mas como é que o senhor vê, o senhor que dirige tanto a Escola Judicial do Maranhão, como é presidente do Conselho Nacional das Escolas, como é que o senhor vê a influência na formação sociocultural do cidadão no seu exercício da magistratura? É muito interessante porque eu sempre digo, eu até brinco com isso, eu digo o seguinte: o juiz, ele jamais será neutro. Não há esse conceito de neutralidade científica, na medida em que o que a lei exige do juiz é uma imparcialidade ao julgar, ou seja, que ele não se predisponha a julgar favorável a uma parte antes de colher os demais elementos de prova para formar o livre convencimento. E o que é que nós percebemos na magistratura do século XXI? A magistratura é um microcosmo da sociedade. Nós temos uma variante de juízes que vêm de escolas públicas, outros de universidades particulares, outros que vêm de famílias de classe média, outros de família de classe mais trabalhadora. Mas o que é importante perceber? Houve uma mudança no perfil do magistrado se nós comparamos esse perfil com, por exemplo, a metade do século XX, quando a magistratura era um segmento de apropriação das classes dominantes. Afinal de contas, a função do judiciário, uma delas é exatamente legitimar o status quo dominante. A ideia de um concurso público universal, a ideia de uma acessibilidade maior, fez com que o judiciário seja composto hoje por uma variação mais plural de ideologias. Então você tem juízes que têm uma formação mais esquerdista, outros juízes que têm uma formação mais conservadora e outros juízes que são quase desideologizados, né? Não tem uma preocupação ideológica. Mas, na verdade, todos têm, na formação, um histórico de família religioso, ético, moral, cultural. A função das escolas judiciais é tentar amparar todos esses conhecimentos e dizer todos são importantes porque todos vão ter algum valor no julgamento, mas não a ponto de dizer que seja predominante em relação a um ponto de vista ou a outro ponto de vista. Afinal de contas, numa sociedade democrática, essas visões plurais, essa polifonia de elementos culturais, ela é também significativa. Então, o senhor acredita que o vestimento da toga não despe o cidadão da sua formação e dos seus valores também? Ao contrário, eu acho que, na verdade, às vezes até realça, porque se ele tem, por exemplo, uma preocupação mais social, ele vai ter uma sensibilidade social também ao julgar. Outras vezes, quando ele é mais conservador, ele também pode ser transformado na medida em que ele se depara com um caso concreto mais doloroso, né? No caso da Justiça do Trabalho, por exemplo, em que nós temos hoje uma gama de ações acidentárias, ações de conteúdo moral, é difícil o juiz, mesmo de uma origem mais conservadora, ele não sensibilizar com o trabalho escravo, com um acidente de trabalho em que a empresa não tinha as condições ambientais, trabalhistas garantidas, em que há uma precarização, em que há um sofrimento. Afinal de contas, a função do magistrado é exatamente resgatar as pessoas desse sofrimento e levá-las de novo a um plano de Estado de Direito.
Doutor, e nesse papel, então, a escola, como ela se contextualiza? Ela tem, por exemplo, como minimizar, não sei se seria o correto, mas amenizar essa influência que possa existir na formação do magistrado? Hoje, no conteúdo das escolas, nós temos uma preocupação de ministrar disciplinas como o direito de psicanálise, por exemplo, em que nós já fazemos uma aproximação, e aí eu tenho professores como Agostinho Ramalho, que são professores, que é um professor convidado habitualmente na nossa escola, em que ele identifica o perfil do magistrado e tenta passar um conhecimento para o magistrado dessa realidade. Nós trabalhamos com deontologia, nós trabalhamos com ética, nós trabalhamos com aspectos de formação de conhecimento bastante plural. Por quê? Nós falamos de ativismo, nós falamos de vários aspectos que hoje que são importantes na pós-modernidade. O juiz do século XXI não é mais um juiz de prescrição e decadência. Não é um juiz apenas da lei, é um juiz que tem que saber o que está acontecendo na sociedade. E, ao mesmo tempo, ele só vai poder formar um livre convencimento satisfatório, ele apenas vai poder dar um veredito que seja de fato impactante na sociedade quando ele tem uma base de conhecimento mais larga. Então, nós não podemos mitigar o conhecimento e ficar restrito a apenas um plano de conhecimento. Quanto mais informação, melhor. Então, a função das escolas é variar essa oferta de conhecimento, até mesmo para, na soma geral, mostrar para os juízes que, olha, há uma linha de conduta média para o magistrado, que tem que ter um conhecimento da sociedade, do impacto de sua decisão, mas, ao mesmo tempo, saber da importância do conhecimento para a solução dos problemas sociais. Então, a escola não tem como papel, por exemplo, impor aquela formação moral, socrática imposta pelo Estado. A escola não exerce essa. Ao contrário. Na verdade, nós tentamos inserir as escolas no século XXI numa feição absolutamente transparente e democrática, mostrando os ramos de conhecimento. Eu posso falar de um curso de economia numa visão marxiana, mas eu posso também fazer um curso de economia numa visão mais liberal, e mostrando para o juiz essas vertentes do conhecimento para que ele forme as opiniões. A nossa preocupação maior, no entanto, é dar um volume de informação para que o magistrado consiga, a partir de sua própria história pessoal, moldar uma atuação que seja absolutamente, eu diria, transparente e uma atuação eficiente na solução do conflito. Doutor James, e quanto à questão agora, a Justiça do Trabalho está implementando já em todo o país a questão do processo judicial eletrônico, essa questão da virtualização agora, e ela também tem ocorrido nas relações, inclusive pessoais, né? A escola tem preocupado com isso, tem trabalhado esse aspecto com os magistrados? Tem, sim. Inclusive, há muita resistência em relação a essa mutação, a saída do papel físico para o espaço virtual. Existe uma expressão de Maria Rita Kell, que fala em videologia. Infelizmente, nós percebemos que a sociedade de consumo de informação, muitas vezes, é uma sociedade de plateia. Ela é meramente composta de espectadores que são, muitas vezes, induzidos a um culto à imagem. A sociedade pós-moderna, infelizmente, ela é uma sociedade individualista, na medida em que, em um certo momento, as pessoas passaram a achar que o consumo da imagem está à frente de tudo. E há uma resistência nessa migração do espaço presencial para um espaço virtual. Eu não gosto muito da palavra, mas ela é uma palavra utilizada. Por que eu digo isso? Por que eu conto essa história? Nós temos magistrados que têm resistência ao computador. Nós temos magistrados que não gostam, que acham que isso vai afastar a presença do juiz e tal. Eu, particularmente, faço uma leitura diferente. Eu acho que a possibilidade de ter o acesso pela internet ao processo, ele vai facilitar a vida não só do juiz, que pode consultar os autos a qualquer momento, mas as partes, ao advogado, a necessidade de diminuir o fluxo de pessoas no fórum, às vezes para ver uma folha de papel. E o PJE é um processo da pós-modernidade. Nós não pensávamos nisso quando, na década de 90, saímos da máquina de escrever para o Word do Windows.
que já foi um avanço significativo. E agora, quando nós somamos o computador com a internet e a possibilidade de um acesso compartilhado de conhecimento, o PJE é um processo de pós-modernidade. Ok. Nós vamos a mais um intervalo e no terceiro bloco nós vamos voltar à entrevista com o Dr. James, que inclusive vai falar sobre a sua produção literária e inclusive um dos livros que ele está inclusive lançando aqui agora em Rondônia. Rapidinho e voltamos já. Voltamos para a nossa entrevista de hoje com o desembargador do Trabalho, James Magno Faria, do Tribunal do Maranhão. Desembargador, o senhor, além do exercício da magistratura, do trabalho, o senhor tem produzido algumas obras, né? E entre elas, a primeira que o senhor lançou foi a Direitos Sociais no Brasil, né? Qual a abordagem desse livro que o senhor escreveu? Em Direitos Sociais no Brasil, eu trabalho com a ideia de que a Constituição ela estabelece um mínimo normativo, que eu chamo de direito do trabalho mínimo, e eu faço enfoque no trabalho como um valor constitucional. Eu acho que a nossa Constituição, em várias passagens, ela traz uma ideia de um mínimo trabalhista exatamente para que nós possamos, dentro da Justiça do Trabalho, garantir a efetividade desses direitos fundamentais trabalhistas. Além dessa obra, doutor, o senhor agora recentemente lançou A Toda Velocidade Possível, né, que são os ensaios sobre o mundo em movimento. O que o senhor busca com esse trabalho, esses ensaios, quais as abordagens que eles fazem, quais os aspectos são abordados nesse livro? São ensaios curtos, na verdade, né? Alguns são até mais crônica do que ensaio mesmo, mas eu analiso uma série, desde 2007 mais ou menos, uma série de pequenas situações que foram acontecendo na nossa sociedade. Eu acho, por exemplo, essas mutações do trabalho, a própria mudança do conhecimento na forma como o indivíduo tem uma facilidade hoje maior do conhecimento e a velocidade de transformação. Deu até para falar um pouquinho das revoltas juninas aí, no finalzinho deu para fazer. Essas revoltas juninas, por exemplo, elas nos surpreenderam, mas elas têm acontecido na Europa Ocidental, na França, na Inglaterra em 2010, acontecendo agora na Turquia, acontece no Chile. Eu acho que essa transformação social é parte do conhecimento também. Essa ideia da própria a capa do livro, né, que fala da melancolia. Eu sou um defensor da laicidade do Estado, mas, por exemplo, a ideia de um anjo caído, que viu o passado, que é melancólico, mas que ao mesmo tempo tem a ideia da eternidade, porque vai ser testemunha das transformações globais, isso, de uma certa forma, traz uma certa angústia na medida em que nós nos preocupamos com que tipo de sociedade vamos deixar para os nossos filhos. É uma sociedade ética? É uma sociedade pautada em valores jurídicos? É uma sociedade calcada no equilíbrio de conflitos? E eu tento analisar mais ou menos esses assuntos, né? Falo um pouco do papel do judiciário nesse palco de ações, né, como protagonista em vários momentos. Eu falo do que foi desaparecendo, o CD está desaparecendo, o vinil desapareceu, as lojas de discos sumiram. Hoje em dia você tem acesso à nuvem direto, o tipo de informação vai sendo modificado. Então foi um livro que me deu muito prazer de escrever, porque ele traz um pouco dessa memória, pelo menos de meia década para cá. E são muitas transformações. E quando eu penso assim, o que nós ainda vamos ter de transformação nas próximas décadas, que nós estaremos testemunhando, me dá um otimismo de saber que nós já estivemos em situações piores e que agora nós temos que criar uma base de juridicidade para que essa sociedade que está sendo incluída nesse processo de consumo e de acesso aos meios de comunicação, ela possa realmente ser protegida. O senhor faz um comentário, inclusive, que a mídia foi emparedada, né, pelo esse novo formato das redes sociais. Como é que o senhor vê essa questão aí, doutor, esse emparedamento aí? Eu acho muito bom, porque há uma questão ideológica hoje, a discussão da lei de meios, né, se teria que restringir os grupos,
de mídia. Quem tem jornal não pode ter internet, quem tem televisão não pode ter rádio. Eu acho que hoje nós temos rádio pela internet, nós temos os blogs, nós temos uma cultura sem censura, em que as pessoas falam, o limite disso vai ser a responsabilidade civil. A internet não é uma terra de ninguém. Na verdade, as pessoas acham que há uma diferença entre escrever num livro ou escrever um jornal, uma crítica, ou falar a mesma coisa na rede social como se isso não tivesse significado, e tem impacto. No entanto, por que as mídias as mídias tradicionais, pelo menos, foram emparedadas pelas redes sociais? Porque hoje eu posso acessar o conhecimento e trocar o conhecimento com outra pessoa que tem informação em tempo real. Hoje é até curioso porque quando a gente recebe o jornal na manhã do dia seguinte, todas as notícias nós já sabemos. Né? Então isso é uma mudança significativa na sociedade pós-moderna. Doutor, muito obrigado pela entrevista. A Justiça e Cidadania está sempre aqui à sua disposição também. E nós ficamos por aqui. O Justiça e Cidadania de hoje conversou aqui com o desembargador James, do Tribunal do Maranhão, e diretor da Escola Judicial do Tribunal. Muito obrigado pela audiência e você pode continuar mandando sugestões para o programa através do nosso e-mail, que é o ascom@trt14.jus.br, ou através dos nossos perfis nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.